Santo Deus, graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus por mais esse dia que Ele nos permitiu. Irmãos, hoje, depois de ontem, daquela palavra maravilhosa do que faremos, depois do Senhor ter nos respondido, se é que tínhamos alguma questão sobre isso, depois da resposta do Senhor de ontem, do que nós devemos fazer, que é confiar nele, não na nossa força, não em nós mesmos, não no homem, não no carro, mas confiar no Senhor. Hoje o Senhor fala para mim e para você, você pode mudar a sua história. E quem estará trazendo essa palavra da parte de Deus para nós, será o nosso diácono Laércio. Coloque isso na sua mente. Depois que você aprendeu o que você deve fazer, em quem você deve confiar, você sabe que através de Deus, você pode mudar a sua vida. Leia comigo, acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Espero que você esteja calmou, parou de fazer os seus afazeres e está juntamente conosco, dedicando esse tempo para adorar e ouvir a voz do Senhor juntamente conosco. 1 Daniel, no livro de Daniel, 1º capítulo, está lendo do 1 ao 6. Eu vou ler a projeção que é melhor, tá? Daniel, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. No 3º ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também da família dos nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei também mandou os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Amém? Olhando para esse texto agora, vamos orar, entrar na presença de Deus. E como aprendemos ontem, irmãos, esse texto fez eu lembrar de novo. Que dependente da situação, do que nos aconteça, que façamos a diferença onde quer que estejamos. Que possamos chamar a atenção aos olhos dos povos, a diferença que há em nós por servir a esse Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos por mais uma vez estarmos aqui diante da tua presença. Pai, desde já eu invoco o teu nome, invoco a tua presença para que tome a frente deste trabalho, para que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, perdoar nossas falhas, as nossas faltas e venha receber os nossos louvores, ouvir os louvores dos teus servos, onde quer que eles estejam te louvando, te adorando. Senhor, que o Senhor venha escutar a cada pedido de oração, a cada clamor, e que o Senhor venha usar o teu servo com grande poder e glória para transmitir a tua palavra, e que essa mesma encontre repouso em cada coração, em cada mente, e que essa mente e esse coração venha a ser transformado pelo poder da tua palavra,
Porque assim como foi lá no início, como o Senhor criou todas as coisas através da Tua palavra, que essa palavra também, Senhor, encontre, pouse em corações, em mentes e venha transformar para honra e glória do Teu santo nome. Venha restaurar a saúde física e mental, psíquica, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo o mal, todo impedimento, toda barreira, toda distração neste momento. Em nome de Jesus, e que venhamos nos conectar, nos ligar a Ti, Senhor, e ouvir e sentir a Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos escutar um louvor da parte do diácono Laércio agora neste momento. Som. Amém, irmãos? Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos cantar o hino do brado de júbilo, o hino 321, em nome de Jesus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, alegre irei, comigo vai. Me agrada em servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as boas novas de salvação sem par, trabalharei então com paz no coração, a Cristo seguindo com dedicação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, alegre irei, comigo vai. Me agrada em servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, alegre irei, comigo vai. Me
se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, alegre irei, comigo vai. Me agrada em servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a ti, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora continuaremos louvar ao Senhor com as nossas ofertas, irmãos. Aí na tela estará aparecendo o número da conta, como os nossos cultos estão sendo só online. Então os irmãos ali que têm suas ofertas, seus dízimos, estejam transferindo, depositando, que seja pelo aplicativo do celular, como o irmão puder fazer. E esteja discriminando o que é dízimo, o que é oferta. Amém? E o melhor louvor, a melhor oferta que poderemos entregar ao Senhor será naquele grande dia. Aqui em Malaquias 3, versículo 4, diz assim: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Santo Deus, vamos louvar para que o Senhor venha abençoar essas ofertas e os ofertantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, diante de Ti agora, nós colocamos, Senhor Jesus, essas ofertas, ó Pai, que estão sendo ofertadas a Ti na Tua casa, para o bom andamento dela, Senhor Jesus, para suprir as necessidades da Tua casa, Senhor, da Tua obra. Pai, abençoa todos os irmãos, aqueles que estão Te ofertando, os dizimistas, Senhor Jesus. Senhor, que a porção deles, ó Pai, nesses momentos de dificuldade sejam dobradas, Senhor, que os celeiros venham a ser abastecidos, que eles não venham a sentir falta de nada, Senhor. E ainda, Senhor, que venha nos faltar alguma coisa, que a nossa alegria venha estar em Ti, Senhor Jesus, a nossa esperança e a nossa confiança, sabendo que o Senhor provê todas as coisas, tudo aquilo que precisamos e necessitamos, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso provedor. Abre as portas de emprego, Senhor Jesus, dá sabedoria a cada um, Senhor, para administrar, Senhor, as ofertas na Tua obra, Senhor Jesus, para o bom andamento da mesma, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, Senhor Jesus, com toda a sorte de bênção, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pois fiel é o Senhor, ainda que sejamos infiéis, mas o nosso Deus permanece fiel. Vamos continuar louvando ao Senhor. Santo Deus, glórias a Ti, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Deus todo soberano. Recebe, Senhor, este louvor como uma oferta agradável a Ti, Senhor Jesus. Santo Deus.
ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Santo Deus, aleluia, Jesus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Por quê? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Santo Deus, é Ele que pode suprir as nossas necessidades, é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que pode mudar a minha e a sua história. Santo Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Santo Deus, Deus de poder e Deus de glória, Jesus. Fiel, Senhor, eu sei que tu és
Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilha, Jesus, tu és fiel, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu gostaria de cumprimentar os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E de antemão, já pedindo licença, adentrar ao seu lar, nessa tarde, noite de domingo, para mais uma vez falar, né, as grandezas do nosso Deus, né? O título da mensagem de hoje: você pode mudar a sua história, meu irmão. Você pode mudar a sua história. E eu quero ler aqui a referência aqui em Daniel 1, capítulo 1, do 1 ao 6, em nome de Jesus, que diz assim, né, no subtítulo da minha versão, diz assim: os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Diz assim: no terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. E Aspenaz lhe deu outros nomes, né? Isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse domingo maravilhoso, Senhor amado, muito obrigado por esse dia, e muito obrigado também, Senhor, pela oportunidade, Senhor amado, de adentrar os lares, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, Senhor. Mas, Senhor, é um privilégio, Senhor, falar um pouco das suas grandezas, dos nossos irmãos contemporâneos, que eles pôde ser fiel a Ti, como falou nesse louvor, ser fiel a Ti, Senhor amado, no meio de um mundo, no meio de um palácio, Senhor amado, onde que ninguém servia a Deus, servia a outros deuses, Senhor. Mas eles permaneceram firmes. É assim que eu te peço também, Senhor, que essa palavra, ela possa adentrar no nosso coração e nós possamos ter uma postura melhor em relação a Ti, Senhor amado. Ó, Senhor, é com perdão dos meus pecados, Senhor. Sei que nada sou, Senhor amado, mas, Senhor, que o Espírito Santo possa falar por mim, Pai, no nome de Jesus Cristo. Louvado é Teu nome. Amém. Ô, meu irmão, pode ficar à vontade aí no seu sofá, na sua casa, né? Que a gente vai discorrer um pouquinho dessa palavra, né? Que Deus colocou no meu coração essa semana, né? E agradeço também a oportunidade
que a direção da igreja está me dando para que a gente possa, né, desenvolver os nossos conhecimentos, os nossos estudos que a gente faz mediante a palavra de Deus. Você, meu irmão, você pode mudar a sua história. Eu posso mudar a minha história, você pode mudar a sua história, né? A gente tem que ter sempre isso, né, na direção do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre, Ele tem dado aí o Espírito Santo para nos conduzir, né? E nós podemos mudar a nossa história, louvado seja Deus, né? John Locke fala assim, ó: o homem é produto do meio, é uma folha em branco, nós diz assim, né? É uma folha em branco, né? Então, a gente pode traçar a nossa história, né, de uma maneira sempre conciliada com Deus na nossa vida. Nós temos que buscar sempre a Deus para que a gente possa ser esse vaso, que a gente possa ser usado por Deus. E assim, nessa história que eu vou contar do profeta Daniel, não foi diferente, né? Não é fácil, irmãos, não é fácil ser puro diante de tanta sensualidade, às vezes, no mundo que nós vivemos. Também não é fácil ser honesto, ainda mais se tratando no nosso país, não falando mal do nosso país, mas o nosso país tem muita desonestidade, não é fácil você ser honesto, né, em meio a tanta desonestidade, né, tanta malandragem. Não é fácil, meu amado, não é fácil ser íntegro, não é fácil ser uma pessoa íntegra, né? Talvez você que é jovem, na escola, e ficar na prova final, quando os que colam passam direto, às vezes acontece isso, meu irmão, né? Acontece isso, porque eu lembro quando eu estudava também, às vezes a gente colocava uma cola aqui na mão, aqui, ó, para na hora da prova a gente ser bem-sucedido. Isso não é, Deus, Ele não está nesse negócio, meu amado, né? Não é fácil também ser honesto no trabalho, quando os que roubam andam com carros luxuosos, né? E você fica observando, assim como Asaf observou também o terreno do vizinho, que a grama dele, né, era bonita, e ele ali servindo a Deus no templo, e não tinha nada disso, né? Passava suas dificuldades. Como Daniel, meu amado, prevaleceu num ambiente tão hostil, né? Ele recusou a seguir o mesmo caminho do fracasso de seus contemporâneos, porque teve alguns contemporâneos, né, que sendo escravo, eles se desviavam da verdade. Judá estava entregue à idolatria. Os reis eram maus, eram homens maus. O povo não dava ouvido à voz dos profetas de Deus. Muitas das vezes, meus amados, nós não damos ouvido, né, às coisas de Deus, aos profetas de Deus. E muitas das vezes Deus usa as pessoas para falar com a gente e a gente não dá certa importância. O povo não dava ouvido aos profetas. Então veio o cerco de Babilônia. O povo confiava mais no templo do que no Senhor, né? Está lá em Jeremias 7, versículo 7, em 1 Samuel 4 também. Então Deus os entregou, o templo foi saqueado, roubado, os vasos do templo foram levados para os templos dos deuses babilônicos, né? O preço do pecado era muito alto, irmãos, meu amado, era muito alto, a nação sofreu, né? Daniel, entretanto, confiava e continuou confiando em Deus, apesar de viver numa nação que se afastava de Deus. É isso que Deus quer falar nessa tarde e noite com você. Nós temos que ter essa confiança no nosso Deus. Foi falado aqui ontem da confiança em Deus. Nós precisamos dessa confiança, amados. Embora nós estamos passando uma circunstância muito difícil dessa pandemia, né? Mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter essa confiança em Deus. Daniel era um fruto do meio. Daniel, nem a adversidade, nem a prosperidade e o sucesso o corromperam, irmãos. É assim que nós temos que ser no meio do caos que nós estamos vivendo.
né? Nem a prosperidade, nem o sucesso o corromperam a vida de Daniel. Ele não deixou seu coração azedar por causa dos dramas da vida. Você imagina, irmãos, a pessoa ser cativa, ser cativa, né? Ele perdeu a sua identidade com 17 anos. Sua família foi destruída, sua vida foi virada de cabeça para baixo. Seu nome foi até trocado. De Deus é meu juiz para Príncipe Bel. Arrancaram Daniel à força do seio da sua família, dos seus amigos. Cortaram todas as suas raízes, romperam todos os seus vínculos, irmãos. Ele perdeu a nacionalidade. Agora Daniel não tem mais pátria, ele não tem mais governo, não tem mais bandeira. Estava exilado, irmãos. Estava sem chão, sem língua, sem cultura. Tudo que antes ele considerava importante foi jogado, às vezes, na lata do lixo. E às vezes é que a gente se sente assim também, em meio a tanto caos que está acontecendo. Daniel, ele perdeu a sua liberdade, ele foi levado cativo. Ele não é dono mais da sua vida, da sua agenda, do seu tempo, das suas escolhas, da sua vocação. Olha que situação Daniel se encontrava. Ele perdeu as raízes da sua religião. O templo foi saqueado e incendiado. Os tesouros da casa de Deus foram roubados, meus amados. Os vasos, jarros sagrados agora eram usados em bacanais dentro de Babilônia, dentro do palácio de Babilônia, né? Ele não tinha mais o altar, a Torá. Ele não tinha a lei, os sacerdotes, os profetas, os cânticos de Sião. Louvado seja Deus. Agora ele recebeu um nome que indicava uma nova religião. Devia trocar Deus por Bel, o Senhor dos exércitos por um ídolo. Agora a aculturação babilônica devia correr em suas veias. Mas, amados, ele decidiu superar tudo isso. E é assim que nós devemos superar também, ter essa confiança em Deus, ter essa fé, exercitar a nossa fé para superar. Daniel, ele teve isso para superar o seu passado de dor. Está lá no versículo 8. O que representou a invasão a Jerusalém. Veja em 2 Crônicas 33, pais mortos, irmãs estrupadas, grávidas, assassinas, nação arrasada, o templo foi destruído, culto aviltado, a perda da liberdade. Muitas vezes, amados, nós perdemos nossa liberdade. Nós perdemos nossa liberdade por conta de tudo que acontece. Muitos, amados, não superaram essa dor. Muitos não superaram essa dor. Apesar das tragédias históricas, a vida é feita de decisões, amados. A vida é feita de decisões e atitudes novas. Nós temos que sempre renovar. Eu sempre tenho falado, né? Romanos 12, versículo 1 e 2. Nós temos que ter atitudes novas. A questão não é o que fizeram comigo. A questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. Nós temos que reverter esse quadro, amados. Nós temos que reverter esse quadro. E como a gente vai conseguir reverter esse quadro? Só com o Senhor Jesus Cristo. Ontem mesmo eu peguei uma jovem de 33 anos, e ela estava revoltada com tudo que está acontecendo, e ela estava revoltada com Deus, né? Eu tentei ali, né, falar algo para ela, que tirasse aquela revolta do coração. E a hora que eu comecei a falar de Jesus Cristo, ela começou a chorar. Eu falei, é só Deus que salva, é só Jesus que salva. Não existe felicidade fora de Jesus, não existe, meu amado. Se você está procurando felicidade fora de Jesus, você está enganado, você nunca vai encontrar. A felicidade fora de Jesus não existe. E também a salvação fora de Jesus não existe. Aí falei com aquela jovem dentro do carro, ela começou a chorar. E eu tentando tirar aquilo dentro do coração dela, aquela revolta que ela tinha com Deus, porque ela acabou de perder o irmão dela, muito jovem. Ela estava revoltada, porque ela falou assim, por que Deus não acaba com tudo isso? Não acaba com todo esse sofrimento? E eu tentei falar, porque ela perguntou para mim, por que Deus não teria feito isso, acabado com Satanás lá no princípio. Eu falei, se Deus fizesse isso, Deus não seria Deus. Né? E tentei falar algo com ela, mas eu só sei dizer que algo ficou no seu coração. Louvado seja Deus.
O Espírito Santo me usou e eu falei algo que vai mudar a história dessa mulher, com certeza, em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, meus amados, apesar das tragédias, a vida é feita de decisões e atitudes novas, né? A gente tem que saber o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram conosco. A gente tem que reverter esse quadro, louvado seja Deus. Daniel resolveu rejeitar as ofertas vantajosas por fidelidade a Deus. A irmã Valéria cantou esse louvor falando de fidelidade, né? Então Daniel, ele resolveu rejeitar as ofertas vantajosas dentro do palácio para ser fiel a Deus. Ele, meu amado, ele foi escolhido para viver uma vida de rei, tendo faculdade particular de graça, né, com um emprego de primeiro escalão, do maior império do mundo garantido na época. Ele foi premiado, parecia ser uma proposta irrecusável, meu amado. Muitas das vezes a gente tem essas propostas irrecusáveis, mas você sempre tem que fazer uma reflexão, que toda maçã do diabo são bonitas, mas ela tem bicho, amado. Então, nem tudo que parece ser bonito vai ser, você tem que ver, você tem que ter esse relacionamento com Deus para ver se isso é viável para a sua vida. Louvado seja Deus, né? Viver com fidelidade, meu amado, exige discernimento, né? Dos dons, eu sempre tenho pedido a Deus o discernimento. O discernimento é um dom muito importante que você tem que ter com você, para discernir o que é certo, o que é errado, o que vai agradar a Deus, o que não vai. Devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Qual era o problema de comer carne e beber vinho? Por trás daquela mesa real estava uma rendição da fé de Daniel, uma participação na mesa de ídolos. O mesmo princípio hoje com respeito ao sexo antes do casamento, né? A fidelidade nos dízimos, a honestidade nos negócios, né? A santificação do seu corpo como templo do Espírito Santo. Nós temos, amado, que ter fidelidade, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, né? Viver com fidelidade exige uma atitude firme, amados. Exige uma atitude firme, sim, né? Tem que ser uma atitude forte, ousada, corajosa. Você tem que tomar essa decisão antes, né? Tem que tomar essa decisão antes. Isso tem que ser absoluto para você. Você não pode titubear. Você não pode vacilar. Você não pode ser guiado nem por aplausos e nem por grito da multidão. Os 3 amigos de Daniel disseram mais tarde que estavam prontos a morrer, mas não a transigir. É assim que temos que ser, amados. Eles disseram que serviam a Deus, não pelo que Deus poderia fazer por eles, mas pelo caráter de Deus. É assim que tem que ser, amados. Viver com fidelidade exige correr risco. Eles podiam morrer, eles estavam arriscando a própria vida, mas Daniel prefere correr o risco a violar a consciência, prefere a morte ao pecado. Agiu com fé e por fé, e Deus honrou. Quando nós agimos com fé, amados, Deus nos honra. Deus nos honra, essa é a certeza. Quando a gente age com fidelidade, Deus nos honra. Louvado seja Deus. É isso que eu quero passar para a sua mente, para o seu coração. Viver com fidelidade exige perseverança, né? Nós temos que ser perseverantes na nossa fidelidade. Não abandonar no primeiro obstáculo que você tiver. Não é isso. Daniel não desiste do seu propósito diante da primeira dificuldade. Ele prossegue, ele insiste. Ele não cogita outra possibilidade. Ele não cogita, amados. Viver com fidelidade exige criatividade também. No versículo 8. Imagine se Daniel dissesse assim: eu não como carne. Já pensou? Mas o rei mandou. Aí ele falaria: azar do rei, sou crente, sou protestante. Ele morreria, irmão. Ele morreria. Não como Marte, mas por burrice. Por burrice.
Daniel chega para o homem da cozinha, ele teve o tato, ele teve a sensibilidade, e quando a gente tem a sensibilidade do Espírito, o Espírito nos ensina aquilo que é conveniente, ele dá a direção para nós, né? Olha só, Daniel chega para o homem da cozinha e diz assim, ó: olha, você sabe que beterraba e cenoura dá mais resultado do que carne e vinho? Fez uma pergunta para ele. Aí logo ele falou assim, ó: faça uma experiência de 10 dias. O que você faz quando alguém lhe oferece um cigarro? Muitas vezes, né, a gente tem assim uma resposta assim que às vezes até ofende a pessoa. Não pode ser assim. Ou eu chamo você para ir a um lugar que você não curte, né? Qual é a sua resposta? O que você responde para essa pessoa? Quando alguém lhe oferece um trago, uma picada, ou lhe chama até para sair, né, no caso das mulheres, né, a gente tem que ter esse amor dentro do nosso coração, né, e dizer e ser conduzido pelo Espírito de Deus. Ficar na dispensação do Espírito de Deus, para que a gente possa dar uma resposta que não vai machucar aquela pessoa, que aquela pessoa está no erro. E talvez se você dá uma resposta agressiva para ela, aí ela vai falar, mas eu não quero esse negócio de ser crente não. Então, a gente tem que ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus. É assim que Daniel tratou lá no palácio da Babilônia. Ele tratou disso. Ele teve um jeitinho de conversar com o chefe da cozinha, para que ele fosse alimentado não da comida das iguarias do rei. É assim que tem que ser, meus amados, né? Você vai sentir uma alegria diferente, né, quando você é tocado pelo Espírito. Seja criativo nos seus negócios, na sua empresa, no seu casamento, enfim. Viver com fidelidade, meu amado. Existe também boas amizades. Apertados pelo mandato do rei, correm para os seus companheiros e eles juntos vão buscar a Deus em oração. Aí a oração também, meus amados, foi falado aqui ontem também, a oração é uma ferramenta muito grande para nossas vidas, né? Se você quer mudar a sua caminhada, né, ora a Deus, peça a Deus, louvado seja Deus, né? Entra no seu quarto e peça a Deus, né? E Deus ele vai te dar a direção. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas, né? A gente tem que orar, a gente tem que interceder, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está em dificuldade, né? A gente tem que ser intercessor, a gente tem que ser pessoas de oração. Imagine você como Daniel, ele tinha um momento dele de oração. Imagine como que ele foi abençoado por Deus por causa das suas orações. Precisamos de alguém para abrir o coração, para servir de suporte. Quem é que está ajudando a você viver a vida cristã? Quem é que está ajudando? É uma pergunta, né? Então, a gente tem as pessoas que a gente possa ter essa fidelidade também, para, às vezes, numa dificuldade que você tem na sua vida cristã, você compartilhar, né? Para a pessoa te dar, às vezes, um conselho, para você seguir nessa caminhada cristã. Viver com fidelidade, irmãos, é estar convencido de que Deus vai abençoá-lo, pelo fato de você ser fiel a Ele. Deus abençoa, irmãos, Deus abençoa. Faça um teste com Deus, pode fazer, meu amado, você que está me ouvindo na sua casa, pode fazer um teste com Deus. Se você tem essa dúvida, faça um teste com Deus, seja fiel a Ele, para ver se Ele não vai abençoar a sua vida, e de todos que estão a sua família. Eu falo não para me vangloriar, né? Estou trabalhando no Uber com muita dificuldade, mas eu pensei até em entregar o carro, mas se eu entregar o carro eu vou ficar sem fazer nada, e eu não posso, né? Mas eu louvo a Deus. Aí depois eu pensei assim, Senhor, né, eu estou ganhando menos de casa, eu sou o sacerdote da minha casa, e estou ganhando menos, mas Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque a minha mulher e minha filha estão tudo trabalhando, estão tudo empregadas, louvado seja Deus. Então o que eu ganhar para mim mesmo, né, é um momento difícil que todo mundo está atravessando. Então é assim, meu amado, né, a fidelidade a Deus, Ele vai te abençoar. Eu tenho essa certeza que Deus vai nos abençoar, louvado seja Deus. Faça um teste, meu amado, na sua vida de oração, no dízimo. Pode fazer um teste no dízimo, pode fazer um teste no seu casamento. Deus é fiel, não transija com os valores absolutos, amado.
Aquilo que é princípio cristão, você não pode negociar isso, não, de maneira nenhuma. Não transija com os valores absolutos. Deus é fiel, não negocie a sua fidelidade a Deus. O Senhor é fiel, meu amado. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração pelas injustiças sofridas. Nós estamos vendo tanta injustiça, né, nesse tempo presente, né? Mas não traz essa amargura para dentro do seu coração, não, meu amado, né? Deus é fiel. Não deixe que o sucesso suba a sua cabeça também, né? Deus é fiel, louvado seja Deus. Que você possa ficar com essa palavra. E para terminar, para concluir, essa palavra lá, trazendo o exemplo dos jovens, lá no palácio de Babilônia. Aprendemos aqui com Daniel 3 princípios. O primeiro, firmeza em pequenas coisas nos preparam para maiores vitórias, louvado seja Deus. Mais tarde, Daniel pode enfrentar a cova dos leões. Olha que maravilha. Ele se preparou nas pequenas coisas para depois enfrentar a cova dos leões, que foi um momento muito difícil. Pessoas caem em pecados sérios, somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. Então, que isso possa ficar ao seu coração, para você ter firmeza em pequenas coisas, que Deus ele vai nos preparar para as vitórias maiores, louvado seja Deus. Segundo, foram aprovados com destaque no exame feito pelo rei. Deus honra aqueles que o honram, louvado seja Deus. Deus lhes deu inteligência, capacidade, entendimento. Deus quer que você seja cabeça, meu amado, e não seja cauda, louvado seja Deus. Fique com essa palavra no seu coração, no meu e no seu coração, né? Foram aprovados com destaque no exame feito pelo rei. É sempre assim. Deus ele nos honra, amado, por causa da nossa fidelidade, louvado seja Deus. E em terceiro, Daniel foi maior que Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel ficou em pé. Nabucodonosor morreu, mas Daniel continuou exercendo a sua bendita influência para outras gerações. É isso, amado. Nós temos que ser influente. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo caótico em que nós estamos vivendo. O que as pessoas falarão a seu respeito amanhã? É isso, amado. O que as pessoas vão falar a seu respeito amanhã, né? Que tipo de influência você deixará para as futuras gerações, né? Daniel, ele deixou a sua influência, ele continuou, mesmo com a morte de Nabucodonosor, ele continuou ali ainda exercendo a sua influência para outras gerações. É assim que tem que ser, meu amado, né? Jesus Cristo, eu gosto de falar muito de escatologia, da volta de Jesus. Jesus está voltando, né? E tudo que está acontecendo é para que cumpra a palavra de Deus, mas que você possa mudar o rumo dessa história, que você, através do estudo da palavra, né, possa ser igual esses jovens que esteve lá no palácio de Nabucodonosor. Que Deus abençoe, né? Que Deus possa cada dia fortalecer mais. Ele é o consumador da nossa fé, louvado seja Deus, e que nós possamos caminhar com Cristo até o dia de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e fica com essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Ouvimos aqui o diácono Laércio, ele falar sobre Daniel, a fidelidade de Daniel, a fidelidade de Ananias, Misael e Azarias. E isso é maravilhoso. É diante dessa fidelidade, crendo nesse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é fiel, tu és fiel, Senhor.
Tu és fiel, Senhor. Que nós vamos aqui orar. Vamos aqui continuar orando. A mesma oração de ontem. Orar pelo Edson, que é o cunhado da irmã Adriana. Vamos aí orar para que ele se fortaleça. Vamos continuar aqui orando pelo colega do Dudu. E vamos orar pelos pais aqui do Danilo, o senhor José, a senhora Marli. Vamos orar aqui pela Sônia, que aqui a Rosane pede. Ela se encontra entubada com infecção. Vamos orar pelo pastor Ailton. Vamos orar pelo diácono José Mendonça. Vamos orar pela Beth, pelo Elinaldo. Vamos orar pelo Dudu. Em favor do Bruno. Bruno perdeu a sua mãe. Vamos orar para que Deus console o coração do Bruno. Vamos orar aqui, Dudu, Paloma. Continue aqui a nossa oração por vocês. Sabendo que Deus pode muito mais. Se aproximem, se chegue diante do Senhor. Vamos orar pela Alessandra, pelo Rafael, pela Sandra, pelo Roberto, pela Ana, pelo Felipe. Vamos orar aqui pela Valéria, a Daiane, as filhas da Daiane, a Tayane e a Maria Clara. Vamos orar pela Paulo, Paulinho, Kaique. Vamos orar aqui pela Rosária, a mãe da Larissa. Os irmãozinhos da Larissa, que é o Mike e o João. Vamos orar. Uma história diferente. Como essa mensagem aqui, que o diácono Laércio nos trouxe, uma história diferente. Nós vamos orar por essas crianças. Vamos orar aqui pelo Cadu. Continuar orando. Para que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar orando. Orar aqui pela mãe da Lídia, irmã da Lígia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelos jovens das nossas igrejas. Principalmente dessa igreja. São bastante jovens que nos ajudam aqui. Desculpa. Ontem eu falei da Giovana, que a Giovana tem aqui uma garota de 15 anos, mas aqui também tem um grupo de louvor, o Kairos, que também nos ajuda. Vamos orar. Orei ontem pela Maiara. A Maiara foi quem ensinou um pouco aqui para a Giovana, que se dispôs. Isso se chama discipulado. Maiara, Deus é sobre a tua vida. E eu continuo orando por você. Vamos orar aqui pelos filhos dos irmãos, pelas filhas das irmãs. Que as pessoas estejam na igreja, crianças que cresceram, agora estão jovens, estão querendo tudo sair pelo mundo, não estão querendo vir para a casa de Deus. Vamos orar. Vamos orar para que quando a igreja estiver aberta, eles possam estar aqui adorando e bendizendo ao Senhor. Como esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens. 4 jovens que poderiam fazer e entrar na bagunça da Babilônia, mas resolveram continuar fiel a Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Encurva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus de graça, de glória e de poder. Aqui nós estamos diante da tua presença para te glorificar e exaltar o teu nome. E nós te louvamos, Pai, te bendizemos, te pedimos aqui nessa oração cura, te pedimos consolo, te pedimos aqui que o Senhor acabe com a aflição, depressão, angústia de muitos jovens que foram citados aqui. Peço que o Senhor traga os jovens que estão afastados, ó Pai, e que eles possam ser fiéis diante, Pai, Senhor, do banquete do Rei. Que eles possam ser fiéis a Ti, Senhor. Fiéis a Ti, Senhor. Entra com a Tua providência. Toca no coração desses jovens. Jovens que cresceram dentro da casa de Deus. Estudaram a palavra de Deus. Senhor Deus, cresceram em escolas. Senhor Deus, observando a palavra de Deus e agora estão fora. Senhor, tem misericórdia. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus,
A Larissa, a gravidez da Larissa, Pai Senhor, que é a minha nora. Entra com a tua providência. Entra com o teu poder, Senhor. Tu sabes, ó Pai, de tudo que ela precisa, Senhor. Tu sabes da situação, Senhor, e Tu sabes das condições físicas dela. Senhor, abençoa a Larissa em nome de Jesus. Entra com o Teu poder, entra com a Tua graça. Pai, Senhor, cuida. Cuida, Pai, Senhor, dos nossos, quando amanhã, Senhor, levantarão para ir a seus trabalhos. Senhor, cuida, livre, que eles tenham a consciência de tomar cuidado. Senhor Deus, de prevenir, de não ser contaminados. Senhor Deus Todo-Poderoso, que eles possam depositar toda a confiança em Ti, como Daniel fez, Pai. Entra com a Tua providência, Pai. Que, Pai, os nossos irmãos possam ter uma boa noite de sono. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha um bom dia amanhã, uma boa semana de trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Com todas as dificuldades, que o Senhor te proteja. Também tenha suas precauções, meu irmão. Não queira tentar a Deus. Entra com a tua providência, Senhor, sobre cada irmão. É o que nós aqui desejamos. Tenha uma boa noite de sono. Tenha uma noite abençoada. Que amanhã o Senhor te livre de todo mal. E que você possa levantar glorificando e exaltando a Deus. Levanta com cântico em sua boca, glorificando esse Deus que é maravilhoso. Em nome de Jesus. Encurva a tua cabeça e seremos abençoados. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Diga amém aí da sua casa. Amém. Uma boa noite.